queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui reunidos para aprendermos juntos, com o Mestre Jesus, esse Mestre querido, esse guia e modelo da humanidade, que tem nos impulsionado já há tanto tempo, e que queira Deus que possamos aproveitar essa oportunidade de termos esse grande Mestre, melhorando o nosso jeito de ser, nossas vidas, nos tornamos pessoas melhores, entregando uma pessoa melhor para o mundo, A melhor contribuição que a gente pode fazer, nessa fase de transição, é a gente entregar a nós mesmos um pouco melhores para o mundo. É a melhor contribuição que a gente pode fazer. Que possamos então estar atentos a isso. Na tarde de hoje eu tenho um grande prazer de receber dois amigos muito queridos, muito queridos mesmo. Nosso irmão Rômulo Vasconcelos, que vai fazer a palestra hoje e vai tratar do tema Amor e Perdão, que é um poema de Maria Dolores, que está lá no livro Coração em Vida. E o nosso irmão Totonho Figueiredo, que vai fazer toda uma harmonização, a parte musical agora com a gente, e o exórdio hoje vai ser com música, tá? Então já vou passar para o nosso irmão Totonho, que já vai dar início com música pra gente, tá certo? Vamos aproveitar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora sei como que sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno, profundo, é chama de luz e estrela brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora sei que sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo, é chama de luz e estrela brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Vamos nós. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Faça o bem, sem olhar a quem. Faça o bem, faça o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Hoje não há as crianças, ainda lembro meus pais falando: meu filho, faça o bem, faça o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Faça o bem, faça o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Nova versão. O amor está em todo lugar, no céu, na terra, dentro de nós. É só querer amar. Eu não consigo imaginar viver sem amor, não dá.
mudar. Ninguém deve deixar pra depois o que tem que mudar. Juntos vamos dar as mãos, com muita fé conquistar a paz, seguir em frente sem olhar pra trás. Só assim o mundo vai brilhar. Só assim a paz reinará. Só assim o amor vencerá. Oh, 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 oh. Faça bem, faça bem, faça bem, bom nós. Sem olhar a quem, bom amigo, estou bem, faça bem, faça bem. Sem olhar a quem, oh, oh, oh. Muito bem, pessoal, né? Com essa introdução maravilhosa aí do nosso microfone, vamos fazer nossa prece agora e na sequência a gente passa a palavra para o nosso irmão, certo? Então vamos pedir ao nosso irmão Tarcísio, por gentileza, para fazer a prece. Boa tarde a todos. Hoje é uma festa, quer dizer, todo domingo está sendo um domingo festivo, né? Comemorando o nosso aniversário, agradecendo os palestrantes, o nosso amigo irmão Totônio hoje, nosso irmão Rômulo, e mais uma vez o solista vem a brilhantar o nosso domingo. E vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, pedir ao Senhor muita paz, muita luz, Senhor amado, espiritualidade amiga, aos espíritos encarnados e desencarnados presentes. Te agradecemos, Senhor, e amarmos, saber amarmos cada vez mais. Nos ensina, dá-nos habilidade para saber entender melhor a nossos irmãos. Tenhamos uma boa semana, uma excelente palestra, que vai ser uma palestra com certeza musical, muito boa. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos começar com a palavra do nosso irmão Rômulo, que vai tratar do tema amor e perdão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos dar uma boa tarde mais forte para Jesus, né? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui de novo. E renovo a minha gratidão pela oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo o Evangelho de Cristo para que a gente faça uma reflexão bem íntima. E costumo dizer que sempre que falo, sempre que trago algum tema do Evangelho, as minhas orelhas ficam bem pertinho da minha boca. Eu sou o primeiro que ouço. Então é uma lição, inclusive, para mim que estou falando. E o tema desta tarde é absolutamente encantador. Nós poderíamos fazer 2 seminários, um por amor, outro por perdão. Mas se concentrando na bela poesia de Maria Dolores, inclusive recomendo a todos que leiam essa poesia. Não vou fazer a leitura que ela é muito grande, mas em resumo, Cristo abdicou de subir a luminosidade do alto, de estar com o Pai, para atender o chamado, um grito de sofrimento de um amigo que gritava em dor, e esse amigo era justamente Judas. E por isso o título da poesia, Amor de Cristo por Judas, perdão daquele ser tão especial. Perdão do Cristo, foi o exemplo máximo de amor e de perdão. E, por falar no nosso mestre, em Jesus, o amor e perdão foram 2 propostas que ele nos fez. Amor e perdão. Amar o próximo como a si mesmo, inclusive ao inimigo. Veja que missão desafiadora. E perdoar infinitas vezes nas suas 3 vertentes. Como 3 vertentes? Eu preciso perdoar a mim mesmo. Eu preciso perdoar aos outros. E eu preciso pedir perdão quando eu ofendo aos nossos irmãos. E toda vida que a gente se defronta com uma proposta gigante que o Cristo nos fez, a gente está diante de uma comprovação da reencarnação.
Porque, gente, o Cristo, uma vez, e acredito que esta foi a única vez, ele disse explicitamente que existia a reencarnação. Foi falando a Nicodemos, quando ele disse que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Mas o Cristo falou muitas e muitas e muitas outras vezes sobre a reencarnação, não de forma explícita. Aí muitos perguntaram, mas por que o Cristo não falou muitas vezes de forma explícita sobre a reencarnação? Isso é um fato tão natural, isso é tão inteligível para nós hoje, porque naquela época nós não tínhamos capacidade espiritual de sequer entender. Quem ouvia o Cristo quando ele disse a única vez era Nicodemos, um homem extremamente preparado, e ele não entendeu. Ele diz, como assim, mestre? Eu, um homem velho, voltar para o útero da minha mãe? Então naquela época nós não entenderíamos. Quero crer que por isso o Cristo só falou de reencarnação esta única vez de forma explícita. Mas quando a gente pega a missão do amor, amar o próximo como a si mesmo, inclusive aquele que nos deseja mal, a reencarnação está dita muito claramente e de forma oblíqua. Como é que a gente vai dar conta de uma missão dessa em uma única existência? Não me parece possível. Vamos ver o perdão. Perdoar 70 vezes 7 parece que dá 490 vezes. O Cristo, com esse número, não quis dizer apenas 490. Infinitamente aquele ser que comete o mesmo equívoco para comigo. Como é que eu vou dar conta da missão do perdão em uma única existência? Então as grandes propostas do Cristo, todas elas, em si, ela traz a demonstração clara e evidente da reencarnação. E amar? Amar é uma arte que nós, ainda aqui nesse mundo de provas e expiações, meus irmãos, minhas irmãs, estamos engatinhando. Como assim engatinhando? O amor proposto pelo Cristo é um amor puro, incondicional e universal. Será que nós exercemos esse amor? Quero crer que a grande maioria de nós ainda não está preparado para o exercício desse amor na forma que o Cristo nos propôs. Até no nosso círculo de proximidade, que são os nossos familiares, que são os nossos amigos, que são os nossos benfeitores, a gente não consegue exercer ainda esse amor na forma que o Cristo nos propôs. Se não vejamos, parece que o exercício do amor dentro do nosso círculo de amizade, de familiaridade e de benfeitoria ainda está muito contaminado. Parece que é mais um toma lá da cá. Eu faço isso por você, mas você não faz aquilo por mim. Por que você fez isso comigo se eu sou tão bom com você? Parece até que a gente tem uma negociação emocional, inclusive dentro do nosso círculo de proximidade. Quanto mais esse amor que deve ser exercido àqueles que nos odeiam, àqueles que nos querem fazer mal. Então nós estamos engatinhando nessa missão do amor. Mas realmente, irmão, é uma missão muito grande. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de fazer o que nós precisamos fazer hoje. Imagine só se diante de toda a missão do Cristo eu disser, não dá para mim não. Eu vou esperar umas 4, 5, 6, 8, 10 encarnações para eu começar a amar do jeito que o Cristo pede. Já pensou como é que vai ficar o nosso progresso espiritual? Porque o livre-arbítrio ele tem uma limitação. Eu não posso decidir que não vou evoluir. É a única limitação que o livre-arbítrio tem. Mas eu posso decidir atrasar essa minha evolução espiritual. E não foi combinado com Alain, mas ele quis dar um presente, uma dica de presente maravilhoso para o universo. É nós melhor a cada dia. Já pensou a gente ter a oportunidade de chegar no fim do ano e olhar para a esposa da gente? Eu tenho um presente para ti, que é eu um pouquinho melhor. Já pensou que maravilha? Que coisa boa? Então nós não podemos abrir mão do nosso progresso espiritual, porque esse ato de egoísmo prejudica o universo inteiro. Então, minha gente, uma sugestão para nós que ainda não conseguimos exercer o amor proposto pelo Cristo. Vamos agir de acordo com as nossas possibilidades espirituais, de acordo com as nossas possibilidades emocionais. Sem P e sem P. Entenderam? Sem P.
sem pressa. Porque às vezes a gente quer dar um passo além da perna, escorrega, cai e volta atrás. Essa sem pressa é para que a gente dê o passo com segurança, que a gente não retroaja, que a gente faça aquilo que nós temos condições emocionais e espirituais de fazer. Aí alguns dirão, mas desse jeito eu vou me acomodar. Se é sem pressa, não vai porque tem o outro P, sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Nós não podemos nos dar ao luxo de dar férias na nossa progressão espiritual, de dar pausa no nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? O prejudicado, primeiro, somos nós mesmos. Mas nós temos uma conta a acertar, quase que um débito com o universo. A gente precisa entregar esse homem novo a cada dia, esse homem melhor a cada passo nessa jornada. Amor e perdão, meus irmãos, interessa para a vida eterna, mas nos beneficia muito na vida passageira. Por que eu digo que interessa para a vida eterna? Porque eu nunca vi ninguém aumentar o patrimônio material com amor e perdão. Eu nunca vi, cara, sabe, eu vou investir aqui um pouquinho de amor e perdão para eu trocar meu carro. Eu vou começar a praticar o amor e perdão para eu construir minha casa. Então, amor e perdão interessa para a vida eterna. Mas como nos beneficia na vida passageira? Como assim, irmão? Faz a vida ficar mais leve, diminui os pesos. A matéria, a vida na matéria, o caminhar na matéria é muito pesado. A começar pelo nosso próprio corpo, a famosa luta pela sobrevivência. Amor e perdão faz com que esse fardo, esse peso da matéria diminua. Uma pergunta que talvez vocês nunca tenham feito, mas eu já fiz muito. Porque eu fui muito questionador sempre, nasci católico, rodei metade do mundo em religiões, fui budismo, protestantismo, umbanda, até que parei na doutrina espírita. Mas até chegar na doutrina espírita, algumas vezes eu perguntei: meu Deus, por que tu já não nos criaste bom? Aqui um espírita poderia perguntar: meu Deus, por que tu não me criou perfeito? Por que tu não só fez mundos celestiais? Por que mundos primitivos, de provas e expiações, regeneração, por aí vai? Por que essa progressão? Não era tão fácil para ti criar tudo perfeito? É verdade, meu irmão, seria muito simples criar tudo perfeito. Só que eu acho que o objetivo do universo é que nós conquistemos a nossa própria progressão espiritual. Que o mérito seja exclusivamente nosso, como Cristo já nos disse, a cada um segundo suas obras. E aqui eu faço uma metáfora para a gente fazer um paralelo entre essa questão. Vejamos aquela pessoa, um rapaz ou uma moça que trabalhou muito, que amealhou recursos no mundo material, que produziu para ele e para a família uma vida confortável. E hoje ele está bem sob o aspecto material. Ele valoriza tudo aquilo que ele conquistou. Agora vamos pegar outro rapaz e outra moça que nunca trabalhou, que sempre viveu na ociosidade, e de repente recebe a mesma quantia daquele que trabalhou, só que de herança. Ele não dá valor àquilo. E é muito comum casos de pessoas que recebem coisas, que não conquistam nada e que esbanjam, que perde tudo. Então, quem sabe se a origem de nos criar ignorantes seja essa, para que a gente possa trabalhar pelo nosso próprio engrandecimento pessoal, e aí o nosso mérito será muito maior. O trabalho, sem dúvida nenhuma, é nosso. Mas o prazer de evoluir também é. Porque existe uma diferença muito grande, meus irmãos e minhas irmãs, entre felicidade e alegria. Felicidade decorre do nosso trabalho. É uma conquista, é um patrimônio espiritual. Quanto mais evoluído, quanto mais aperfeiçoado, quanto menos orgulhoso, quanto menos vaidoso eu sou, eu me torno, mais feliz eu sou, não é eu estou. Por quê? Porque eu não regrido. Esse patrimônio da felicidade, a encarnação vem, de acordo com o meu trabalho, ele vai só aumentando. A alegria não. A alegria é fora. É o mundo da matéria. É um filho que nasce, é quando eu caso, é quando eu compro meu carro, é quando eu construo minha casa. São alegrias
fora de mim. Felicidade não. Felicidade é diretamente proporcional ao nosso nível de desenvolvimento espiritual. Então, por isso que é tão importante esse chamado que o Alan fez para que nós produzamos a cada dia um ser humano melhor. Porque isso nos faz homens felizes a cada passo dessa caminhada. Lembrando sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Tem aquele dito popular que diz: quem planta vento, colhe tempestade. E quem planta amor e perdão, gente, o que será que vai colher, hein? Parece que é algo muito, mas muito bom. E o tempo nos devolve tudo. O tempo, que muitos de nós têm uma certa reserva contra ele nos devolve absolutamente tudo. Tudo que eu entrego para o universo, ele devolve. E uns dizem: é castigo de Deus. Jamais, jamais. Até porque Deus não fez nada contra mim. Fui eu que fiz algo que me desfavorece. Sempre que a gente sai do trilho, do manual de tudo, do Evangelho, a gente está produzindo algo que não é bom para a gente. E isso volta não como castigo, não como algo ruim, pelo contrário, é mais uma oportunidade de a gente voltar para o nosso caminho. Amar e perdoar nos traz grandeza espiritual. Grandeza espiritual. E por falar em grandeza espiritual, vamos falar mais uma vez do maior entre os maiores, Jesus. E aqui eu vou trazer uma passagem de Jesus que demonstra toda a sua grandeza espiritual, toda a sua autoridade moral. É aquela passagem que eu quero crer que todos conhecem, da mulher adúltera, que os fariseus levaram aquela mulher à presença de Cristo, ajoelharam e cada um já pegou sua pedrinha. Só que vamos imaginar que eu, Rômulo, entrei numa máquina do tempo e fui para aquela cena. Aí eu chego lá, né? Jesus lá apavorado, escrevendo na areia, e os fariseus: e aí, Jesus, o que é que a gente faz? Moisés manda lapidar, de fato é apedrejar. O que tu dizes? É quando o Cristo vai se levantando, eu disse: Jesus, fica aí, eu vim aqui para te dar uma folguinha, pode continuar escrevendo aí na areia, deixa que eu assumo, eu já sei o que o senhor falou, né? Aí eu, com aquela certeza das palavras a ser dita, eu olho para aqueles fariseus e digo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que ia acontecer, gente? A pobre da moça tinha desencarnado ali mesmo, na apedrejada. E eu seria o seguinte, por me meter em uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Mas por que eu disse a mesma coisa do Cristo? Autoridade moral, grandeza espiritual. É isso que a gente amealha para a nossa vida, cada passo que a gente dá na direção do caminho do Evangelho. Falar do Cristo é distanciar muito ainda do nosso comportamento. Então vamos pegar alguém mais perto, que ainda está muito distante de mim, mas pelo menos é um ser humano, falível. Nelson Mandela, depois de dezenas de anos aprisionados, sem ter cometido nenhum crime, era um prisioneiro político, após sair da prisão se candidatou e foi o presidente negro da África do Sul. Todos esperavam uma retaliação contra os brancos, ou seja, continuar a guerra do apartheid. Ele criou o Ministério da Reconciliação Nacional. Os seguranças dele, ele fez questão que fosse um negro e um branco. E ele foi perguntado por quê que ele não retaliou, por que ele, tendo a oportunidade, ele não se vingou daqueles brancos que o tinham aprisionados. E ele, cheio de perdão no coração, disse: se eu adotasse a teoria do olho por olho, dente por dente, a África do Sul seria um país de cegos e banguelos. Mas antes de dizer isso, o coração dele já estava inundado pelo perdão. E por que não dizer pelo amor? O exercício constante, meus irmãos, do amor e do perdão é uma usina que transforma dor em luz. Dor em luz. E aí, todo o exercício do Evangelho, já que tem essa capacidade de transformar dor em luz, é algo que nós precisamos pensar e investir na nossa vida. Mas todo o caminho do Evangelho deve começar por nós. Quando eu falo amor, eu tenho que primeiramente ver que qualidade, que tipo de amor eu dou a mim mesmo. E aí? A gente está se amando bem?
É uma pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos. Porque que qualidade de amor eu vou dar ao outro se eu não tenho uma boa qualidade de amor para comigo mesmo? O próprio Cristo disse: ama o próximo como a ti mesmo. Qual é o parâmetro? O amor que eu tenho por mim. Se não é um bom amor, se eu não sei me amar, não tenho como dar um amor de qualidade ao outro. Tem dia que a gente acorda invadido por uma paixão, com a vontade de salvar o mundo todo. Só que muitas vezes a gente não tem condição nem de salvar a si próprio ainda. Então a gente precisa sempre olhar para a gente. O caminho do Evangelho é um caminho que começa por nós. E depois a gente sai para o mundo. Durante essa nossa fala, eu quero propor para todos nós algumas mentalizações. Eu queria que cada um de nós fizesse esse trabalho, um trabalho de você com você mesmo, de mim comigo mesmo. É um trabalho direcionado ao perdão. Então, nesse primeiro momento, que eu vou chamar de primeira mentalização, eu queria que cada um de nós visualizasse aquele fato que aconteceu na nossa vida, que a gente tem vergonha, que dói a nossa consciência, aquele fato que nos marcou, porque eu acho que deveria ter feito diferente, em que eu feri um irmão, em que eu magoei um irmão, em que eu fiz algo que não deveria contra alguém. Então, minha gente, vamos olhar bem profundo dentro de nós, vamos eleger esse fato e vamos visualizar esse fato. Depois vamos aceitar esse fato. Por que a gente tem que aceitar esse fato? Porque ele está no passado. Nós não podemos voltar ao passado para fazer um novo começo. Então vamos aceitar que nós erramos. E depois que aceitar que nós erramos, vamos reconhecer que naquele momento eu não tinha condições, eu não tinha capacidade emocional, nem espiritual de agir diferente. E por conta disso, minha gente, a gente olha para dentro de nós, em todo o amor que a gente tem, e diz: eu me perdoo. Eu me perdoo. Respira bem fundo e diz para si mesmo: eu me perdoo. E por fim, gratidão. Gratidão por eu ter tido a oportunidade de perdoar a mim mesmo. Gratidão. Gratidão. Gente, a gente já falou um pouquinho de amor, já falou um pouquinho de perdão. Eu queria falar agora de leite. Vocês conhecem o leite? Aquela bebida branca que a maior parte de nós bebe? Pois pronto, vamos falar um pouquinho de leite. Eu tenho um problema muito sério com leite. Aliás, eu acho que o leite é que tem um problema comigo. Ele deve ter um ódio mortal de mim. Porque na minha vida, durante 4 vezes, eu tentei ferver um leite. Todas as vezes o leite transbordou, ferveu e transbordou. Então ele deve ter muita raiva de mim. E quem já ferveu um leite e viu ele transbordar, sabe o trabalho que dá. Ele entra por todas as brechas do fogão. Ele seca ao redor do fogo. Fica uma coisa horrorosa. E eu nunca consegui terminar a fervura de um leite. Porque ele espera eu me distrair. Quando eu me distraio, ele pula fora da panela. Só pode ser isso. Mas, falando do leite, diante do leite derramado, nós temos 3 posturas. A primeira delas: eu não limpo para ele e deixo para alguém limpar. É a mesma coisa quando eu ofendo alguém e diz: deixa para lá, ou nego que ofendi. Então essa é a postura de quem deixa para lá, esquece aquele leite que está derramado no fogão. A segunda postura diante do leite derramado é simplesmente a de lamentação. Meu Deus, como é que eu permiti que esse leite derramasse de novo? Olha o que aconteceu com o fogão, isso vai dar um trabalho, que coisa horrível. Meu Deus, como é que eu pude ofender meu irmão desse jeito? Que coisa horrível, como eu sou um ser humano ruim. Lamentação, lamentação. E nem limpo o leite, e nem vou pedir perdão a quem eu ofendi. E a terceira solução diante do leite derramado, meus irmãos, é eu simplesmente limpo o fogão. Foi chato, muito chato, as 4 vezes que eu tive que limpar o fogão. Na quarta eu até pedi minha esposa: vai lá? Disse: não, a você. Mas é muito chato, mas resolveu.
muito trabalhoso, mas resolveu. Então é a atitude emocional e espiritual mais adequada. É eu ir lá pedir perdão, é eu me perdoar, é eu perdoar ao outro. Quando fazemos isso, a gente tira um peso desnecessário que normalmente a gente carrega pela culpa e segue em frente a nossa vida sem pesos adicionais. Agora, tem um pedido de desculpas que é absolutamente desnecessário e é importante que a gente fale sobre ele. Que é muito comum, quando a gente vai cometer um erro, antes de cometer o erro, a gente pede perdão. Vejam só, Deus me perdoe, mas aquele meu vizinho, aí vai aquele venenozinho da fofoca. Mas antes a gente pede perdão a Deus, né? Duas coisas sem sentido. Primeiro, destilar a maldade da fofoca. E pedir perdão a Deus. Por que é sem sentido pedir perdão a Deus? Gente, a gente pedir perdão a Deus é trazer Deus para o nosso nível. É imaginar que Deus vai se ofender com a gente. É imaginar que nós temos a capacidade e a possibilidade de ofender a Deus. Que coisa sem sentido. Deus não se ofende. Deus é só amor. Por todo mundo, por todo mundo. Não tem uns mais ou menos, não, tudo igual. Até Hitler, Gengis Khan e os grandes malfeitores da humanidade. Deus é só amor. Ele não se ofende por ninguém. Então que coisa sem sentido. O Deus me perdoe. Aí tem aquele nosso irmão que é muito curioso, muito perspicaz, e ele diz: espera aí, Romulo, não é bem assim não. Lembra lá do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Verdade, isso está lá. Só que o Pai Nosso é revestido de uma grande complexidade. A gente precisa estudar muito para entender, de fato, a oração que o Mestre nos ensinou. E esse perdoa os nossos pecados, ele está falando com Deus, sim, mas com Deus que habita em nós, é o alto perdão. Cristo já disse: vós sois deuses. Por quê? Porque em nós pulsa a fagulha da divindade. Então esse perdoa os nossos pecados é um exercício de alto perdão. Esse Deus que habita em mim vai perdoar o equívoco que o meu ego, aquela parte não divina que também habita em mim, cometeu. Nós fizemos inicialmente a mentalização do alto perdão. Agora nós vamos fazer a segunda perna dela. Nós vamos mentalizar, pedir perdão. Então, mais uma vez, nós vamos imaginar, pode ser aquele mesmo fato, pode ser outro fato, algo que você julgue que é importante. Vamos de novo visualizar aquele fato, deixar ele bem claro na nossa mente. Aceitar que nós ofendemos alguém. Por que aceitar? Porque aceitar nos pacifica. Aceitar que nós não somos seres ainda prontos. Ajuda na nossa jornada. E aí nós vamos defrontar a face daquele irmão que nós ofendemos, que nós destratamos, que nós agredimos. Vamos olhar para o rosto dele e vamos dizer: meu irmão, minha irmã, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Vamos respirar mais uma vez. Me perdoe. Vamos encher o nosso coração de gratidão. A primeira gratidão foi pela oportunidade do alto perdão. A segunda gratidão pela possibilidade de exercer pedido de perdão. Tem um vilão muito sagaz, um vilão muito perigoso, que impede, que atrapalha a todo instante o perdão, que é o orgulho. Esse orgulho. E aqui, meio encabulado, diante dos dotes artísticos do nosso irmão, que abriu os trabalhos com música, e eu não vou querer jamais me comparar com ele, não tenho dom artístico para absolutamente nada, apesar de admirar todas as formas de arte. Então não vou cantar, porque senão ia ser uma correria daqui, uma debandada, a porta estreita, e gente galfinhando para sair. Mas eu vou recitar um trecho de uma música de Fagner, que é Espumas ao Vento. Ela tem muito a nos dizer sobre esse tema.
A música que acredito que todos conhecem diz mais ou menos assim: sei que errei, estou aqui para te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Vocês imaginam a profundidade dessas frases? Sei que errei, o contrário do vilão, que é o orgulho, humildade. Reconhecer que errou é humildade. Estou aqui, é uma ação. Porque o perdão ficar na mente, eu vou pedir perdão. Próxima semana eu vou. Ele já faz 2 meses, não, mas próximo mês eu vou. Está na mente. Eu estou aqui, ou seja, ele agiu, ele foi lá. Precisamos agir, gente. Então, a nossa progressão espiritual, quando está na mente, ela não existe, ela está só um projeto. Ela tem que vir para ação para ela ser efetiva. Então, ele sabe que errou, estou aqui, ele foi. A segunda ação, pedir perdão. E a cabeça doida, o que é? É aqueles atos impensados, é aquela grosseria, é aquele destratar, é aquela agressão que a gente faz contra um dos nossos irmãos ou uma das nossas irmãs. E engano nosso quando a gente pensa que está agredindo, quando a gente pensa que está ofendendo. Quando a gente assume uma postura dessa, o principal agredido e o principal ofendido somos nós mesmos. Porque, como eu disse, o que a gente entrega para o universo devolve para a gente. Então essa é a cabeça doida, é a ação impensada. E o coração na mão? Mais um ato de humildade, é o arrependimento. Falta de amor e perdão, meus irmãos, minhas irmãs, perturba o psiquismo, abala a saúde física e atrasa a nossa evolução espiritual. Homem, tu tem certeza disso? Tenho. Eu trabalho com o psiquismo humano, sou psicanalista. Eu encontro de pessoas que estão adoecidas pelo não perdão, por uma vida de desamor. E esse abalado psiquismo tem reflexo no corpo. Certa vez uma pessoa me pediu ajuda, estava em uma dificuldade muito grande, dor, chorando, e ela me relatou: meu marido me traiu. Isso me dói demais. E eu perguntei a ela em que época isso tinha acontecido. Ela disse: faz 43 anos e 7 meses. Faz 43 anos e 7 meses. O que foi que faltou a essa moça para ela estar bem? Amor a si mesmo, auto-amor. E faltou o quê? Perdão a quem? Ao ex-companheiro. Hoje ela está feliz, está livre, aprendeu a se amar, aprendeu a perdoar, e só lamenta pelo tempo perdido. Mas nunca é tarde para começarmos. Nunca é tarde para começarmos. Perdoar cura a alma e promove a saúde do corpo. Não há dor na terra, meus irmãos, que o céu não possa curar. O que aqui isso quer dizer? Que não há dor no mundo temporário que não possa ser resolvido pelos recursos da vida infinita. Então, todas as nossas dores na matéria, a gente pode buscar remédio na vida infinita, no nosso potencial como espírito, como seres eternos. Perdão tem a sua etimologia vinculada a um verbo grego que significa deixar ir. E é justamente o que o perdão é: deixar ir. Quem não perdoa não deixa a mágoa ir. E essa mágoa, ela é corrosiva para a nossa alma e para o nosso corpo. E aí, lembram daquele rapaz que é extremamente questionador, que vez ou outra ele se mete nas minhas palestras? Ele se meteu de novo agora. Bom, a gente não tem direito de errar, não. Lógico que nós temos. Negar que nós temos direito de errar é a mesma coisa negar que uma criança de 5 anos, quando está aprendendo a ler, ela possa errar uma ou outra palavra. Nós temos direito de errar, mas nós temos a obrigação de nos reabilitar pelo perdão. Eita, obrigação de nos reabilitar. Eu coloquei como obrigação, mas parece um direito. Porque quando a gente se reabilita pelo perdão, a vantagem é toda nossa. Tudo em nós se transforma e a gente para de levar peso. E culpa que é tão característica do ego. O ego adora culpa.
Culpa é algo que a gente deve tirar do nosso dicionário emocional e do nosso dicionário espiritual. Ah, Rômulo, quer dizer que eu não preciso me culpar por nada? Não. Então eu vou levar uma vida agora, não estou nem aí para nada? Não. Porque o self, ele rejeita a culpa, mas ele assume responsabilidade. E quando o self, que é essa porção íntima, divina dentro de nós, assume responsabilidade, ela sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando o codificador pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? Ele responde, na nossa consciência. Então a consciência consciente não se culpa. Ela assume a responsabilidade e se transforma. Quando a gente se culpa, a gente é igual o lamentador lá do leite, lembra? Se lamenta, se lamenta, se lamenta e não se transforma. Quando a gente assume responsabilidade, a gente se transforma. E aqui eu tenho um exemplo de Paulo, que era Saulo, e nos portais de Damasco, se defrontando com a imagem do nosso irmão maior, caiu do cavalo, percebeu todo o equívoco de uma vida. Ele só torturava e assassinava cristãos. Ele percebeu naquele momento o equívoco. Ele sentiu culpa? Nem um segundo, por nem um instante. Mas ele assumiu toda a responsabilidade. E sem se culpar, ele se levantou e disse: o que queres que eu faça? Estava pronto para o trabalho. Se fôssemos nós, com a nossa culpa, meu Deus, eu sou um assassino de cristãos, eu persegui a verdade, eu matei, eu torturei homens inocentes de bem. E a gente ia passar anos e anos e anos nesse circuito de culpa e o trabalho esperando por nós. Paulo não se culpou, ele assumiu a responsabilidade e se transformou. E foi se transformando que ele fez com que o cristianismo transbordasse os portais de Jerusalém. Porque se vocês perceberem, até o advento de Paulo, Cristo foi lá no LinkedIn e contratou, vou contratar Paulo. O cristianismo estava ali naquela briga entre a casa do caminho e o farisaísmo dentro de Jerusalém. Paulo pegou os manuscritos, botou debaixo do braço, deu um chute no portão e saiu. Foi apresentar o Evangelho aos gentios. Começou essa disseminação da mensagem cristã. Quando nós negamos o perdão, a gente age igual o doente que rejeita o remédio, e o aprendiz que não aceita a lição, demonstrando uma infantilidade emocional e uma imaturidade espiritual. E aí? Nós vamos continuar sendo infantis emocionalmente, imaturos espiritualmente? Vamos ou não vamos? Decisão nossa. Essa pergunta não é para ser respondida, é para cada um de nós pensemos e cheguemos à conclusão que tudo é uma decisão nossa. A gente não pode esperar que o amor e o perdão venham por osmose e vá entrando no nosso corpo. É decisão nossa. É uma produção de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Exercer o perdão é caridade. Caridade nada mais é do que o amor em exercício. O primeiro a pedir perdão, meus irmãos, é sempre o mais corajoso, porque tem a coragem de dar o primeiro passo. O primeiro a perdoar é sempre o mais forte, porque tem a força para vencer o orgulho. O primeiro a ressignificar a ofensa é o mais feliz. Por quê? Porque eu ressignifiquei a ofensa. Não existe mais a ofensa. Eu plastifiquei, eu balsamizei aquela dor que era gerada por aquela ofensa. A vingança é doce e é ilusória momentaneamente, porque deixa um amargo por um longo período. Já o perdão, que às vezes é difícil, às vezes o nosso orgulho nos chama para o não perdão, mas quando a gente consegue dar de coração, ele deixa um doce e um perfume que transborda os portais da eternidade. Amor e perdão, como já anunciamos, têm as mesmas características. Para ser verdadeiro, amor verdadeiro, perdão verdadeiro, ele tem que ser puro, tem que ser incondicional e tem que ser universal. Puro, ele não pode depender de mais nada para o exercício. Eu não posso dizer que quando eu me aperfeiçoar eu vou perdoar, porque isso é uma inversão. É perdoando que eu vou me aperfeiçoar. Ele é incondicional
o amor e principalmente o perdão não pode conhecer condição. Eu só te perdoo se tu me perdoar antes. Não pode. O perdão tem que ser dado gratuitamente, sem troca. E o mais difícil de todas as características, a mais difícil, o amor e o perdão há de ser universal. É isso que o Cristo nos ensinou. Perdoar a todos. E foi esse o exemplo que ele deu na hora extrema, pregado na cruz. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quando nós não perdoamos, a gente esquece de uma coisa que não devíamos esquecer nunca. A gente esquece da nossa própria falibilidade. Quando eu não perdoo aquele irmão que cometeu algo que, sobre o meu critério, é muito grave, eu esqueço que em encarnações passadas eu terei cometido coisas até piores. Eu esqueço que eu já fui selvagem. Eu esqueço que eu já fui muito mais ignorante do que sou hoje. Então, antes de negarmos o perdão, pensemos, talvez eu já tenha feito isso e muito mais. E quando eu fiz, quanto eu gostaria de receber o perdão? Talvez isso nos estimule mais a perdoar. E aqui podemos imaginar, evidentemente isso não aconteceu, mas vamos imaginar Pedro. Pedro foi um dos apóstolos mais duros. Ele defendia o Cristo com muita força, com muita energia, às vezes até com uma dosezinha de violência. Imagine alguém chegando para esse homem tão duro e dizendo: Pedro, eu traí ao meu próprio pai. Com certeza a pessoa ia levar um carão de Pedro. Mas você faz um negócio desse, seu pai, a pessoa que você tem a obrigação de respeitar, como é que você trai o seu pai? Agora vamos botar esse mesmo Pedro, depois que ele negou o Cristo 3 vezes. Esse mesmo rapaz ia chegar lá e disse: Pedrão, traí meu pai. Aí ele, lembrando que ele traiu ao Cristo, disse: eu entendo a falibilidade humana, eu entendo que nós não somos perfeitos ainda. Quando vocês verem essa comparação com Pedro, para levar para a nossa vida, cada negativa que nós dermos a possibilidade de perdão, vamos imaginar que aquela ofensa que foi tão impactante para mim, talvez eu já tenha provocado em outros, talvez com muito mais intensidade, com muito mais severidade. Vou ler aqui algumas partezinhas, porque senão a gente fica até 8 horas da noite, e a festa de Maria Dolores tem que continuar e ver o que acontecer. Meus irmãos, tem uma amiga muito querida, mas muito querida mesmo, que ela me lembra muito Pedro, não na figura histórica, não como um evangélico, como discípulo, mas ela defende o Espiritismo com uma energia impressionante. E ela chegou para mim e disse: Rômulo, eu estou com ódio. Eu disse: antes de mais nada, procure se livrar desse sentimento, que isso te adoece. Mas o que foi que aconteceu? Tem um colega do meu trabalho, que ele é de determinada religião, que ele disse que o Satanás é quem inspira a minha religião. Eu fiquei com muita raiva, briguei com ele e me afastei dele. Aí eu disse: é? Pois vamos pensar aqui um pouquinho. Você trocou a mágoa da convivência pela mágoa da distância, pela mágoa do afastamento. Com relação ao amigo, vocês se visitavam, ele visitava você na sua casa, você visitava a família dele. Então, por conta de uma bobagem, você trocou a mágoa da convivência, que poderia ter sido resolvida com a conversa, pela mágoa da ausência. E outra coisa, se ele tivesse olhado para você e tivesse dito assim: a tua religião é conduzida pelo Saci Pererê. Aqui a gente poderia dizer em Pernambuco com uma florzinha, né? O que é que você ia dizer? Esse homem eu ia gargalhar. Você ia ficar com raiva dele? Não. Pois gargalho e não fico com raiva dele. Porque do mesmo jeito que a gente não acredita em mais florzinha, Saci Pererê, a gente também não acredita em Satanás. O que o outro pensa sobre a nossa religião não tem em si potencial nenhum de nos ofender, a não ser que a gente permita. Então repense, meu irmão, repense. Tem um filósofo francês
que todos também devem conhecer, Jean Paul Sartre, que ele nos ajuda com uma ideia. O que nos define não é o que as pessoas fizeram conosco, mas o que nós fazemos com o que as pessoas fizeram conosco. E aqui é perceber que a responsabilidade é sempre nossa. A responsabilidade do agressor vai até a agressão. Vamos pegar o exemplo daquela moça que era 43 anos e 7 meses traída. A responsabilidade do agressor, do traidor, foi até a traição. Ela passou 43 anos e 7 meses por responsabilidade própria, sofrendo. Com ressentimento. Ressentimento é sentir de novo. Ressentimento é o fermento da mágoa no bolo da dor. Ressentimento. E aí nós não podemos jamais pôr a responsabilidade no agressor. A responsabilidade do agressor termina no momento da agressão. O que vem depois é a responsabilidade nossa. Nós que nos permitimos sentir daquela forma. E tem uma prova de que tudo depende de nós. Foi feita uma pesquisa com 2 gêmeos, filhos de um pai alcoólatra disfuncional. O alcoólatra disfuncional é aquele que não consegue mais trabalhar, que não consegue mais produzir nada por conta do alcoolismo. Um deles seguiu os passos do pai, se transformou também em um alcoólatra. Quando foi entrevistado, ele não era disfuncional ainda. E perguntaram a ele: por que você deixou sua vida vir nessa direção? Aí ele disse: com o pai que eu tenho, o que eu poderia fazer? Aí a repórter sabia que tinha um outro filho que tinha estudado, tinha feito faculdade, tinha formado família, vivia uma vida mediana, uma vida regular, equilibrada, não tocava em aula. E ela foi perguntar a ele: como é que você conseguiu dar passos tão acertados? E ele respondeu a mesma resposta do irmão alcoólatra: com um pai desse, que caminho eu tinha a seguir? Ou seja, não é a atitude do pai que fez um ser de um jeito ou de outro, foi escolha individual. Só que muitas vezes a gente faz nossas escolhas individuais e coloca a responsabilidade sobre o outro. Precisamos repensar isso e cada vez assumir mais a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Nós somos seres imperfeitos, criados pela perfeição para cumprirmos um destino. Essa frase, além de filosófica, ela é muito importante que nós entendamos. Nós somos perfeitos, precisamos aceitar a nossa imperfeição. A busca da perfeição sob a nossa perspectiva atual ainda é uma loucura, ainda é uma quimera. E às vezes a gente se perde na vida na busca dessa perfeição. Como então a gente não deve buscar a perfeição? Deve. A gente deve buscar o aperfeiçoamento. Buscar melhorar, como Alain propôs no começo, é buscar o aperfeiçoamento, que a gente termina por tabela se aperfeiçoando. Mas precisamos nos aceitar imperfeitos, criados pela perfeição e destinados para cumprir um destino. Que destino é esse? Justamente a perfeição. Pode parecer complexo, mas de fato é muito simples. E nesse caminho de imperfeito a imperfeito, no passar, no entrar e no sair de muitas encarnações, precisamos ser extremamente tolerantes. Primeiro para conosco mesmo, com a nossa imperfeição, e também para com a imperfeição dos outros. Precisamos entender que as pessoas são como elas são. E é adoecimento emocional e espiritual nosso querer que as pessoas sejam como nós queremos que elas sejam. Aí a gente começa a cobrar aos outros. Quando de fato a única pessoa que a gente pode realmente mudar somos a nós mesmos. Como já o dissemos, um dos dificultadores do perdoar é o orgulho. E o outro é o conforto que a situação de vítima nos dá. Na psicanálise a gente chama isso de ganho secundário. Eu sou vítima e está tão bonzinho aqui no meu lugar de vítima. A culpa é do outro, todo mundo está responsabilizando ao outro, e eu sou a vítima. Então é outro aspecto que às vezes dificulta o perdão. E a vida do magoado, meus irmãos, é sempre travada. Travada pela culpa por não se perdoar, travada pelo peso de não pedir perdão, travada pelas acusações com relação aos outros.
precisamos entender que todos nós somos luz e sombra. E mais uma vez, porque isso é extremamente importante, perdoar é uma escolha espiritual e emocional. Por que emocional? Perdão e gratidão são duas coisas importantíssimas, espiritualmente falando e emocionalmente falando. É terapêutico eu perdoar, é terapêutico eu agradecer. Não por acaso, depois das duas mentalizações que fizemos, desaguamos no agradecer. E esse agradecer nos foi trazido de uma forma muito importante por Paulo em Tessalonicenses 5,18, onde ele diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Não só nas coisas boas, porque nós do Ocidente temos a mania de separar coisas entre boas e ruins. Os nossos irmãos budistas, a filosofia budista, ela não faz essa separação. Para ele tudo são fatos importantes para a progressão do espírito imortal. Eles não separam entre fatos bons e fatos ruins. E no Evangelho, será que tem algum conselho para que a gente se reconcilie, para que a gente perdoe? Vamos ver em Efésios 4:26. Que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha que conselho interessante. Então, antes do sol se pôr, antes do fim do dia, vamos procurar resolver a nossa ira. E ainda em Mateus 5:25, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Vamos desmistificar algumas coisas sobre o perdão. Perdoar, minha gente, não é esquecer. Esquece quem tem algum tipo de demência, alguma dificuldade. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar. Eu não esqueci aquilo, mas eu plastifiquei. Aquela mágoa não me atinge mais. Eu ressignifiquei ela. Perdoar não é minimizar a ofensa. Às vezes eu vou perdoar um criminoso e preciso chamar a polícia para que ele seja preso. Então não é de forma alguma minimizar a ofensa. Perdoar não é esperar que o outro me perdoe também. O perdão é uma via só. Quando eu perdoo, eu estou perdoando ao outro. Quando eu perdoo a mim mesmo, eu comigo mesmo. E quando eu peço perdão, também não interessa se ele vai me perdoar ou não. É sempre de uma via. E por fim, perdoar não significa que eu vou passar a confiar no outro. Talvez aquela pessoa realmente não mereça a minha confiança. Mas o perdão precisa ser dado para que eu me cure. Está na hora, né? Eu tinha mais 4 horas e meia para falar com você, mas vou concluir o raciocínio. Bom, gente, então já que é para concluir, e eu vou obedecer a lâmpada, eu quero voltar aqui, né? Vai que eu não termino, demoro e ele nunca mais me chama. Aí o prejuízo para mim vai ser grande, né? Então vamos fazer a nossa terceira mentalização. Vamos mergulhar de novo dentro de nós. Só que dessa vez nós fomos ofendidos. Ou seja, primeiro foi o auto-perdão, depois eu pedi perdão. Agora vamos exercitar o perdoar. Vamos mentalizar mais uma vez um fato de alguém que nos agrediu, alguém que nos prejudicou, alguém que fez algo que não era adequado conosco. Vamos aceitar esse fato, aceitar que aconteceu, aceitar que aquele irmão também tem seus equívocos, tem suas falhas, que também está no aprendizado como nós mesmos. Reconhecer que aquilo foi impactante para mim, reconhecer que eu me chateei, até que eu fiquei com raiva, mas usando toda a capacidade de amar que todos nós temos no nosso coração. Vamos olhar para esse nosso agressor, esse nosso ofensor, e dizer: eu te perdoo. Vamos respirar e dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. Gratidão por mais essa possibilidade de exercitar o perdão, e gratidão pela possibilidade de eu estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado, muita paz a todos.
Muito bem, mas passou ligeiro, né? A gente podia ficar ouvindo muito mais tempo aí, mas temos que ir encerrando nossos trabalhos, que tem as outras etapas que eu tenho lembrado, né? Então vamos combinar o seguinte: vou dar alguns avisos, na sequência eu passo nosso irmão Totão, ele canta mais umas 2 músicas, depois a gente faz a prece, eu encerro a transmissão e a gente ouve mais um pouquinho nosso irmão Totão, tá bom assim? Quem quiser tomar o passe, aguarda até o final, tá certo? Que ele vai chamando. Quem quiser também colocar o nome no livro de preces, a gente faz as vibrações na quarta-feira, tá de fora. Qualquer orientação, procura o nosso irmão Tarcísio, tá certo? E ficar atento. Hoje não teremos um estudo, tá certo? Hoje é comemoração. Tivemos um banquete espiritual aqui agora. Nós vamos ter daqui a pouco um banquete material, um lanchezinho, todos estão convidados a participar, tá certo? Combinado? Sim, não? Ai, meu Deus, estão com fome, estão precisando de um lanchinho, né? Muito bem. Então vamos agora ouvir um pouco mais do nosso irmão Totônio. Na sequência a gente faz a prece, tá certo? E vamos para o restante do trabalho. Ok, vamos nós. Para ser feliz, jogue fora suas mágoas, deixe seus melindres e as lembranças amargas. Para ser feliz, o bom caminho é o perdão. Ninguém chega ao Pai sem viver essa visão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se não conseguir perdoar, faça uma prece, que Deus vai estar juntinho de você, que Deus vai estar cuidando de você. Para ser feliz, jogue fora suas mágoas, deixe seus melindres e as lembranças amargas. Para ser feliz, o bom caminho é o perdão. Ninguém chega ao Pai sem viver essa lição. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se não conseguir perdoar, faça uma prece, que Deus vai estar juntinho de você, que Deus vai estar cuidando de você. Vamos juntos. Que Deus vai estar juntinho de você, que Deus vai estar cuidando de você. Como o nosso irmão Ron, o assunto é maravilhoso e difícil, a gente sabe que é difícil. Para isso também a gente tem outra música que fala do contexto. Essas músicas são 2 CDs que eu tenho espíritas. Eu sei que ainda não é fácil a gente só fazer o bem, principalmente a quem nos magoa e nos faz chorar também. Mas não há como um dia atrás do outro, Jesus vai estar presente em cada coração, para falar do nosso passado e do futuro, coisas do amor e do perdão. Não basta só ter fé e conhecimento, é preciso a gente buscar a razão. A lei de Deus está na consciência, falando pela voz do coração. Vamos comigo. A lei de Deus está na consciência, falando pela voz do coração. Mais uma vez. A lei de Deus está na consciência, falando pela voz do coração, do coração.
Vamos fazer a prece agora, a gente encerra a transmissão, tá, gente? Quem está aí nos acompanhando, na próxima vez vem presencialmente e curte mais um pouquinho de música, tá? Vou pedir então ao nosso Ayrton, por gentileza, para fazer a prece. Um abraço aí para Rita, Laura, Marta. Obrigado por acompanhar. Divino Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para aprender um pouco mais sobre amor, caridade e perdão. Pedimos a Deus e a espiritualidade amiga que nos intua, nos ilumine para conseguirmos aplicar os ensinamentos que foram ditos aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós encerramos, queremos agradecer nosso irmão Rômulo pela presença aqui, um prazer recebê-lo. Manda um abraço pessoal do Limite Vacina, tá certo? Em breve estaremos juntos novamente, certo? Bom, então, para encerrar, desejamos a todos muita paz, vamos encerrar a transmissão e vamos continuar ouvindo mais o nosso irmão Totão, tá bom, Totão? Um abraço para quem nos acompanha. Tchau.